Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a República Oligárquica, só que eu vou falar só sobre os presidentes da República Oligárquica. Mas antes de começar, eu queria pedir a você que deixasse aí seu like e também o seu gostei e se inscreva aí no canal para me motivar, para eu fazer mais vídeos que nem esse. Eu sei que vou ajudar muita gente com essas informações. Então, conto com você. Vamos lá. Durante a República Oligárquica é um período, é a segunda fase da República Velha. Ela começa aí no ano de 1894 e vai até o ano de 1930. Neste período, nós temos aí o desenvolvimento das políticas dos governadores, política do café com leite, coronelismo, o voto cabresto, curral eleitoral, são características deste período. Bom, a República Oligárquica inicia-se com o governo aí do presidente Prudente de Moraes. Prudente de Moraes assume a presidência no ano de 1894 até 1898. E ele era um cafeicultor paulista e defendia os interesses da elite paulista. E ele foi eleito pelo voto direto. Aquele tipo de voto direto, mas onde a maioria da população não participava diretamente do processo eleitoral. E vale-se ressaltar que Prudente de Moraes ele vai encerrar a política do período da República da Espada, né? Ele é o sucessor de Floriano Peixoto. Muito bem. Outra questão importante é que depois das eleições do governo de Prudente de Moraes, nós temos um novo presidente que é Campos Salles. Campos Salles, que já havia disputado uma chapa para presidente lá nas eleições indiretas de 1891 contra o Deodoro da Fonseca. Inclusive, era na chapa de Campos Salles que tínhamos aí a Floriano Peixoto como vice. Muito bem, mas aí é uma outra história. E Campos Salles também defendia essa elite cafeicultora paulista. E o governo de Campos Salles é caracterizado, de uma maneira geral, por uma grande impopularidade. Aqui nós tivemos diversas revoltas, das quais eu não vou falar nessa aula. Mas a grande parte da impopularidade também se deve ao período de crise financeira no qual viveu o Brasil. Na próxima eleição, em 1902, nós temos aí o presidente Rodrigues Alves assumindo como presidente da República aí no Brasil, em 1902 até 1906. Rodrigues Alves também aí tinha o apoio dos paulistas, tinha um grande desafio pela frente: reduzir aí o problema com o preço do café no mercado internacional. Inclusive ele levou várias negociações aí entre ele, presidente, e os cafeicultores, sobretudo do Oeste Paulista. E no final do seu governo ele colocou aí essa batata quente, ele passou para o próximo presidente, que é o presidente Afonso Pena, que logo em 1906 resolveu esse problema do preço do café, apesar de que saiu muito caro essa conta, né? Lembrando que Afonso Pena era dos políticos mineiros, né? Seguindo a velha política do café com leite, aquela em que ora era um paulista, um presidente paulista,
E o próximo seria mineiro. Às vezes o presidente nem era nascido em Minas Gerais ou em São Paulo, mas era apoiado pela elite ou os políticos ou de Minas ou de São Paulo. Então esse acordo entre o governo, entre o presidente Afonso Pena com os cafeicultores foi lá na cidade de Taubaté, em São Paulo, e lá se discutiu aí um acordo que ajudou demais os cafeicultores a saírem da crise econômica e manter o preço do café no mercado internacional. Até porque o governo comprou o excedente da produção de café e com isso ajudou os cafeicultores. Muito bem, e para isso, né, foi feito o convênio Taubaté. Ok, mas uma coisa interessante no governo de Afonso Pena é que ele acaba morrendo lá no finalzinho do seu governo. E em 1909, o vice-presidente de Afonso Pena, o Nilo Peçanha, assume esse governo por um ano, até novas eleições. E Afonso Pena deixou o governo para o seu vice, que governou de 1909 até 1910, um ano aproximadamente aí. E ele assumiu a presidência já com um grande problema, porque com a morte lá de Afonso Pena se quebrava, né, se buscava quebrar aí essa política do café com leite. Nós tínhamos aí um grande conflito, um acirramento entre políticos de Minas Gerais e políticos aí de São Paulo. Então o que acontece? Nós temos novas eleições e quem vai ser eleito? O militar aí, Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca é sobrinho de Deodoro da Fonseca, do Marechal Deodoro da Fonseca. E ele vence as eleições aí com apoio dos políticos de Minas Gerais, juntamente com os do Rio Grande do Sul. Interessante notar é que existia um grupo paulista que queria continuar na presidência, mas não conseguiram. Então o que acontece? O governo de Hermes da Fonseca é marcado aí pelas política das salvações, melhor dizendo. Foi uma intervenção. Então essa política das salvações é o seguinte: quando Hermes da Fonseca é eleito e ele inicia o seu mandato como presidente da República pelo ano aí, durante o ano de 1910 a 1914, Hermes da Fonseca começa a intervir nos estados. E na região Nordeste, ele começou a mudar os governadores e colocar governadores políticos de acordo com o seu interesse, exceto no Ceará. No estado do Ceará, Hermes da Fonseca tirou aí um político tradicional da família Accioli e que era apoiado pelo líder religioso Padre Cícero, o Padim Cício. E Padim Cício conseguiu reverter essa situação e manteve aí a família Alcioli no poder, certo? Então esse é um trecho muito interessante, muito importante. Bom, com o final do governo de Hermes da Fonseca, nós vamos ter aí essa continuação da política do café com leite, agora com o político mineiro, que vai ser o Venceslau Braz. Venceslau Braz vai assumir de 1914 a 1918, bem no período da Primeira Guerra Mundial. Ele é um político mineiro, Venceslau Braz, e que vai continuar, vai dar ele tinha uma quebra, né? E agora ele vai dar o prosseguimento da política do café com leite. Bom, Venceslau Braz, ele vai assumir aí durante a Primeira Guerra Mundial, né? O mundo está vivendo a Primeira Guerra Mundial, o governo dele vai ser marcado aí por um movimento na economia brasileira, sobretudo o movimento industrial, movimento de substituição de importações, que eu vou falar sobre isso em uma outra aula.
Ok. Então o próximo presidente a ser eleito vai ser o presidente Delfim Moreira. Veja, Delfim Moreira assume em 1918 a 1919. E o que aconteceu com ele? Ocorre que foi o seguinte: lá depois de Venceslau Braz, Rodrigues Alves se candidata a presidente e ganha a eleição. Daquele jeito, né? O voto, excluía a maioria das pessoas, tinha muita fraude, tinha comissão de verificação e por aí vai. Mas Rodrigues Alves ganhou a eleição. Ocorre que, antes de tomar posse, né, no cargo de presidente da República, Rodrigues Alves acaba morrendo, falecendo, e assume o seu vice. Quem é o vice de Rodrigues Alves? Delfim Moreira. Ok? Mas veja bem, Delfim Moreira só vai assumir de 1918 a 1919. Por quê, professor? Minha gente, lá na Constituição de 1891, dizia o seguinte: nos 2 primeiros anos de mandato do presidente, se ocorresse algum problema, como o caso de falecimento, o vice-presidente assumiria o cargo interinamente, ou seja, por um tempo, até fazer as eleições. Novas eleições deveriam ser convocadas imediatamente. Isso até os 2 primeiros anos do governo. Nos 2 últimos anos, não deveria ter eleição. Ok? Lembra que isso aconteceu lá com Deodoro da Fonseca, lá atrás, né, quando ele renuncia e tem uma grande revolta no Brasil para poder ter novas eleições, e o Floriano Peixoto, que era o vice, disse: não, vamos segurar o governo até o fim. Isso porque lá, no caso de Deodoro da Fonseca, ele estava no governo que foi eleito indiretamente, não foi pelo voto, foi por indicação. Mas aqui é diferente. Então, Delfim Moreira vai assumir o governo em 1918 a 1919. Observa que é a primeira metade aqui, o início do século XX. Né? Veja que o Brasil ele sofre diversas transformações aqui no início do século XX. Então, foram convocadas novas eleições, né, obedecendo à Constituição de 1891, e foi eleito aí um presidente diferente. Professor, por que diferente? Acabou a política do café com leite? Não acabou. Inclusive, esse presidente foi eleito com o apoio dos políticos de Minas Gerais. O nome desse presidente é Epitácio Pessoa, né? Epitácio Pessoa, que vai governar durante o período de 1919 a 1922. Epitácio Pessoa era da Paraíba, era paraibano, né? Mas teve o apoio dos mineiros, ok? E ele estimulou e continuou a política de valorização do café, né? Então vamos adiante. Bom, após o governo de Epitácio Pessoa, nós temos o governo aí de Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. Esse era um político mineiro, né? E ele decretou diversas vezes estado de sítio aqui no Brasil. O que é estado de sítio? É quando o presidente, por exceção, é uma medida de exceção, uma medida exclusiva para atender uma necessidade urgente, né? Em que o exército vai à rua e nesse período o governo governa aí através de decretos, uma medida de exceção. Bom, e Arthur Bernardes vai governar aí de 1922 a 1926, pegando aí a Semana da Arte Moderna, né, no Brasil. E nós temos aí o último presidente em seguida, né, o último presidente da política oligárquica, que é o presidente Washington Luiz, que vai governar de 1926 a 1930. Ele vai ser conhecido como Paulista de Macaé. Por que isso? Porque Washington Luiz, apesar de não ter nascido no estado do Rio de Janeiro,
era natural da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas viveu a vida inteira em São Paulo, né? Ali na região de Macaé, que é uma região ali já bem conhecida na produção ali né, entre os políticos do estado de São Paulo. Então ele era conhecido como o Paulista de Macaé. E ele tinha um lema bem diferente dos demais, que dizia: governar é abrir estradas. É porque nesse período, Washington Luiz ele construiu várias rodovias importantes no Brasil inteiro. Isso visando, o objetivo era transportar mercadorias de um lugar para o outro. Veja, nesse período é um período de grandes mudanças no Brasil, né? A economia começa a se modificar e as estradas vão ser importantes, até porque o Brasil vai adotar o sistema rodoviário como principal no transporte de mercadorias no Brasil. E ele foi o último presidente. Ainda quiseram manter a política do café com leite, mas mesmo derrotado nas eleições de 1930, o próximo presidente, que vai ser Getúlio Vargas, mesmo derrotado, ele vai do Rio Grande do Sul e se mantém no poder através de um golpe de Estado. Mas eu vou falar essa aula numa outra oportunidade. Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Tudo de bom.